Olá, eu sou Evandro Santos, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Brasil, e atualmente pesquisador em pós-doutoramento junto ao programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Ceará, também aqui no Brasil. O trabalho que eu apresento hoje é resultado parcial do projeto de pesquisa que desenvolvo nesse âmbito do estágio de pós-doutorado, supervisionado pelo professor Francisco Ramos. Bem, o trabalho intitula-se Relações entre História e Psicanálise a partir de biografias históricas. A vida de Freud a partir de Gay e Rudinesco. Nessa investigação, é proposta uma experiência de leitura dessas duas biografias dedicadas a Sigmund Freud, o médico neurologista austríaco que viveu entre 1856 e 1939. Freud mereceu mais de 30 estudos de caráter biográfico, porém, dois se destacam. O primeiro deles é a obra Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, de autoria do historiador alemão, radicado nos Estados Unidos, Peter Gay, que viveu entre 1923 e 2015, publicado originalmente em 1988, em inglês, nos Estados Unidos. O segundo é o livro Sigmund Freud, na sua época e em nosso tempo, que foi escrito pela historiadora e psicanalista francesa contemporânea Elisabeth Roudinesco, que foi editada pela primeira vez em 2014 na França, no idioma do país. Para os fins dessa pesquisa, eu trabalho com as traduções brasileiras, né? No primeiro caso, a segunda edição da obra, que é datada de 2012, e no segundo caso, com a primeira edição, que é datada de 2016. É fundamental ainda dizer, de antemão, né, que esta pesquisa é definida como uma experiência de leitura, entre outras razões, para informar que se trata de um trabalho laboratorial, sem pretensões de exaustão bibliográfica em termos teóricos, temáticos e mesmo contextuais. As bibliografias em língua inglesa, por exemplo, acerca da obra de Peter Gay e de sua fortuna crítica, ou em língua francesa, para o caso de Elisabeth Roudinesco, não são consideradas nesse momento da investigação. O próprio contexto internacional e vasto do assunto, né, que é trabalhado nessa pesquisa, não autoriza um investimento com caráter exaustivo, o que também se desviaria dos objetivos colocados para essa atual etapa do trabalho, né? Bom, dito isso, é importante destacar que a proposta de se trabalhar com o gênero biográfico ampara-se em pesquisas que desenvolvi anteriormente no campo da teoria da história e da história da historiografia. Assim, a natureza dessa experiência de leitura, desses dois trabalhos assinados por Peter Gay e Elisabeth Roudinesco, está situada, na verdade, em três níveis de relações que são possíveis de serem estabelecidas num trabalho como esse. A primeira delas, a primeira relação, né, é entre a história e a biografia, evidentemente. A segunda diz respeito aos diálogos entre a história e a psicanálise. E, por fim, as aproximações entre a escrita da história e os recursos da ficção. Essa tríade de relações, em última instância, redunda em uma discussão teórica pela qual eu tenho grande interesse desde as minhas pesquisas de mestrado e de doutorado, que diz respeito aos efeitos éticos e políticos da historiografia, quando ela é apreendida, né, como ensino e também como conhecimento de circulação pública em espaços físicos e digitais. Com a intenção de apresentar de maneira mais nítida e sintética este primeiro exame das duas biografias, e tendo a trinca de relações acima exposta como guia, eu começarei pelo trabalho de Peter Gay e logo em seguida tratarei da obra produzida por Elisabeth Roudinesco. Peter Gay possui uma série de estudos que envolvem Freud e a psicanálise, direta ou indiretamente. Esses trabalhos foram produzidos entre as décadas de 1970 e de 1990, principalmente. Os mais conhecidos são, sem dúvida, o pequeno livro intitulado Freud para Historiadores, que foi publicado originalmente em 1985, e seu vasto estudo, que foi publicado em 5 volumes, esse sim um grande projeto, que foi chamado de A Experiência Burguesa, da Rainha Vitória a Freud, que esses volumes foram lançados entre 1985 e 1998, originalmente, nos Estados Unidos. No entanto, o mais popular, dentre todos esses trabalhos que envolvem Freud, né, é sem dúvida o destaque que merece a biografia, essa biografia que foi publicada em 1988 e que aqui eu analiso, né?
Pelo próprio apelo, né, do gênero biográfico, essa publicação se tornou popular e circulou pelos mais diversos espaços acadêmicos, disciplinares e clínicos. Mas não somente por ser a biografia um gênero popular, né? A vida de Freud também desperta um interesse especial pelo relacionamento muito particular existente entre as suas experiências individuais e as formulações teóricas que ele desenvolveu para dar base e dialogar com as aplicações clínicas da psicanálise. Essa biografia foi lançada cerca de meio século após a morte de Freud. Esse lançamento coincidiu com um contexto específico de debates no campo historiográfico internacional. A década de 1980 foi a década da explosão do interesse público pela memória, pelo trauma e pelos testemunhos, em especial em função dos horrores associados ao nazifascismo na Europa e às ditaduras civis militares na América Latina, para citar apenas dois exemplos das inúmeras tragédias do século XX. Foi nessa mesma conjuntura que o gênero biográfico, em sua vertente historiográfica, voltou a ser um assunto de interesse. Historiadores importantes, como por exemplo Jacques Legoff, passaram não apenas a escrever biografias, como a produzir reflexões teóricas e metodológicas sobre como realizar esse tipo de trabalho, garantindo o rigor da disciplina histórica a um gênero tão aberto ao campo da imaginação e da recriação. Minha hipótese de leitura é que a biografia escrita por Peter Gay foi afetada pelos limites da discussão teórica que havia na época, no que diz respeito aos usos historiográficos da biografia. O historiador se mostra extremamente rigoroso no exame da história da psicanálise, estabelecendo uma nítida hierarquia entre a história como disciplina, de um lado, e o saber psicanalítico, de outro. A própria teorização desenvolvida por Freud é aplicada na obra para explicar o passado do biografado e suas posteriores formulações de pesquisa. É evidente que essa seria uma tarefa irresistível para quem quer que se envolvesse com a escrita de uma biografia de Freud. E veremos depois, Rudinesco também o faz. O problema maior é que desse jogo metateórico passa-se com facilidade a depreciação do saber psicanalítico, convertido em objeto pelo historiador. Investido da autoridade da disciplina, Peter Gay não perdoa os trabalhos da fase madura de Freud, que consistem em ensaios culturais que aplicam pressupostos da teoria freudiana ao passado pré-histórico e histórico da humanidade. Ainda que haja ponderações, de modo geral, as primeiras teorizações de Freud são subsumidas às experiências muito pessoais do médico austríaco e seus ensaios especulativos, que na verdade dialogam com a antropologia, a sociologia, a história, a arte, entre outros campos, são submetidos à lei da verdade histórica, que invariavelmente desmente a maioria das histórias propostas por Freud, né? As histórias que ele tentou formular. Isso diz respeito, sobretudo, a Totem e Tabu, uma obra muito conhecida, publicada em 1913, e a Moisés e o Monoteísmo, a última grande obra de Freud, publicada no ano de sua morte, 1939, né? Mas esse problema afeta até mesmo os ensaios mais reconhecidos de Freud, né, que são O Futuro de uma Ilusão, de 1927, e O Mal-Estar na Civilização, de 1930. Não é autorizado a Freud nem a psicanálise, né, por ele defendida, qualquer alternativa, e seus trabalhos são tomados como obras, por assim dizer, comprometidas com certa concepção de verdade histórica que não é reconhecida pela comunidade de historiadores, mas que talvez não fosse a mesma concepção de verdade histórica compartilhada pelo próprio Freud. Todo o ambiente de disputa entre disciplinas, né, como a história, a sociologia, a antropologia e a psicologia, é pouco considerado nesse contexto, e principalmente a não filiação da psicanálise a nenhum desses formatos disciplinares, e nem a um formato próprio, particular a ela, também acaba sendo ignorado, tornando alguns trabalhos provocadores de Freud, né, que são, na verdade, documentos fornecedores de uma maneira alternativa de se pensar, meros registros lidos como conjuntos de erros factuais que não condizem com a verdade histórica e arqueológica. Peter Gay parecia extremamente cioso de sua reputação como historiador ao escrever uma biografia, um gênero tão popular. De todo modo, o ambiente historiográfico estadunidense da época e o estado do debate sobre a psicanálise por lá, na mesma época, também podem explicar por que Freud foi submetido a tamanho rigor crítico. A hipótese geral aqui exposta é que o debate sobre a biografia histórica e sobre o trabalho com as subjetividades, né, ainda eram incipientes,
em meados dos anos 80. Peter Gay deixou passar o Freud contemporâneo que havia lá e ainda há hoje. Elizabeth Roudinesco, por sua vez, contou com as vantagens de publicar uma biografia de Freud cerca de 25 anos depois de Peter Gay. Além disso, ela produziu a sua obra em um contexto historiográfico mais aberto aos estudos que envolvem os temas da memória e da ficção, por exemplo. Isso parece ter feito grande diferença. Além disso, Roudinesco teve acesso aos arquivos da Biblioteca do Congresso, em Washington, né, nos Estados Unidos, o que aparece na riqueza dos paratextos da obra e na sua narrativa, assim, em sentido geral. Cabe menção ainda a força da psicanálise na França, sobretudo por Jacques Lacan, o que não tem semelhança com o que se passava nos Estados Unidos dos anos 80, 1980. A proposta da biografia de Roudinesco é outra. Freud e a psicanálise não são tomados como objeto de conhecimento, estritamente falando. Trata-se, com toda a certeza, de um estudo historiográfico que estabelece um corte temporal entre as condições de Freud em seu tempo e as consequências de seu pensamento para os dias de hoje. Ou seja, a diferença de Freud é preservada e ele e seus escritos são apreendidos a partir dessa distância e dessa diferença. A biógrafa também explora a teoria psicanalítica em seu biografado, mas não para julgá-lo, e sim para compreendê-lo. Afinal, trata-se de uma biografia, e esse tipo de analogia é possível. Roudinesco não poupa Freud das escolhas retrógradas de seu tempo, mas sabe reconhecer seus estudos especulativos e de aplicação social da psicanálise como aquilo que efetivamente eram e são. Ficções históricas de grande interesse, né? É isso que são, na verdade, ficções históricas de grande interesse para diversas áreas do conhecimento. Roudinesco, na verdade, contou com mais aporte teórico para historicizar a vida de Freud, mantendo-o como sujeito e não como objeto. No texto que preparei para o evento e que sairá nos anais, há mais detalhes sobre esse esforço de leitura que eu tenho feito. Muito obrigado pela atenção.